sejam bem-vindos ao Eleições Unesp. O objetivo deste programa é proporcionar aos candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor um espaço para que possam expor suas propostas para a gestão 2013-2016. Ao vivo conosco aqui no estúdio da TV Unesp estão os candidatos da Chapa Única Excelência Institucional, o professor doutor Júlio César Durigan e a professora doutora Marilza Vieira Cunha Rude. Professor Durigan, professora Marilza, muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV Unesp. Boa tarde. Muito obrigado. Este nosso encontro também é uma oportunidade para que os candidatos possam responder questionamentos enviados pela comunidade. O jornalista William Poliveri, que também está conosco aqui no estúdio, receberá as perguntas ao vivo. Boa tarde, William. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, professor Durigan, professora Marilza. E boa tarde a você também que nos acompanha, que acompanha aqui o Eleições Unesp. Você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta por e-mail. O endereço é o contato@tv.unesp.br. Também pode participar pelo Twitter e pela nossa página no Facebook. Ou ainda pelo bate-papo que está sendo realizado lá no site da TV Unesp. O endereço é o www.tv.unesp.br. Além das perguntas que serão enviadas hoje pelos internautas, a produção do programa levantou questões baseadas na proposta de gestão dos candidatos. E também ouviu representantes dos 3 setores que compõem a universidade: os professores, os servidores e os alunos. Vamos então conhecer melhor o candidato a reitor, o professor Júlio César Durigan. O professor Júlio César Durigan concorre ao cargo de reitor da Unesp para a gestão 2013-2016. É engenheiro agrônomo formado em 1975 pela Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia de Jaboticabal. Em 1978, tornou-se mestre em produção vegetal pela Unesp. Em 1983, obteve o título de doutor em solos e nutrição de plantas pela USP, a Universidade de São Paulo. No mesmo ano, tornou-se livre docente em matologia pela Unesp. Desde 1997, é professor titular do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária no campus da Unesp em Jaboticabal. Entre suas principais atividades acadêmicas, destacam-se a coordenação da área de Ciências Agrárias da FAPESP por 6 anos, a presidência da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e a vice-presidência da Associação Latino-Americana de Malezas. Durigan é vencedor de diversos prêmios científicos, coordenou 21 projetos de pesquisas em instituições de fomento, organizou congressos e simpósios nacionais e internacionais, é autor de 81 artigos científicos e de 182 trabalhos publicados em anais de congressos, é autor de 4 livros, 12 capítulos de livros e 25 artigos em jornais e revistas de grande circulação. Durigan acumula experiência administrativa. Entre os cargos ocupados destacam-se os de vice-reitor no exercício da reitoria da Unesp, vice-reitor da Unesp, pró-reitor de administração da Unesp, vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras por São Paulo, vice-presidente da Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação. Desde 2009, é membro titular do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, entidade da qual foi presidente. Durigan ainda é membro titular dos conselhos da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, da Rede de Administradores de Universidades Ibero-Americanas, do Conselho Curador da TV Cultura e do Conselho Curador do Memorial da América Latina. Agora, conheça a trajetória da professora Marilza Vieira Cunha Rude, candidata a vice-reitora. A professora Marilza Vieira Cunha Rude concorre ao cargo de vice-reitora da Unesp para a gestão 2013-2016. É médica formada em 1969 pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Em 1972, obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Em 1976, tornou-se doutora em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 1984, obteve o título de livre docente em obstetrícia pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, onde desde 1992 é professora titular da área.
Entre suas principais atividades acadêmicas, destacam-se a coordenação de projetos de pesquisa na área de saúde da mulher, coordenação da criação da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas de Botucatu, coordenação do Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares nos cursos de Medicina e coordenação do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica. A professora Marilza é membro fundadora da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo e membro da comissão da CAPES para a elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação. Também preside comissões especializadas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. A professora é autora de mais de 300 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Também escreveu 2 livros e 39 capítulos de livros. Desde 1972, participa ativamente da educação continuada em obstetrícia, com realização de palestras em praticamente todos os congressos brasileiros da especialidade. Já orientou 28 dissertações de mestrado, 23 teses de doutorado, 16 projetos de iniciação científica e 184 residentes em ginecologia e obstetrícia. A professora Marilza acumula experiência administrativa. Entre os cargos ocupados destacam-se o de pró-reitora de pós-graduação da Unesp, diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu e superintendente do Hospital das Clínicas dessa mesma faculdade. Foi responsável pela instalação da maternidade no Hospital das Clínicas e pela incorporação do Hospital Estadual de Bauru pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Além disso, a professora Marilza é diretora regional da Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação. Iniciamos a exposição de ideias dos candidatos. Professor Durigan, gostaria que, em linhas gerais, o senhor me dissesse quais são as principais fontes de atuação da reitoria para os próximos 4 anos. Maíra, obrigado. Nós gostaríamos de enfatizar que a principal preocupação que a Unesp sempre teve, mesmo nos seus momentos mais difíceis, com escassez de recursos, foi a reposição de recursos humanos. A universidade não pode abrir mão de jeito nenhum da contratação de docentes e servidores técnicos administrativos. A universidade não pode prescindir de ter os docentes ensinando nas diferentes frentes, porque esse conjunto de ensinamentos é que forma o total dos conhecimentos dos nossos graduandos. Então, a substituição, a reposição das pessoas é um foco permanente que temos há algum tempo e que vai continuar nessa administração. A infraestrutura é outra característica da nossa universidade. É uma universidade jovem, com apenas 36 anos, que tem expansões periódicas e que precisa de reformas, precisa de novas construções, para que tenhamos um local de trabalho condizente com a qualidade dos nossos profissionais. O ambiente em sala de aula, os laboratórios didáticos, os laboratórios de pesquisa são fundamentais para a melhoria das condições de trabalho dos nossos profissionais. Outra característica importante que vamos focar muito, que é motivo de muita competição, é o custeio das unidades. O custeio das unidades significa o dia a dia do trabalho. Nós queremos fazer correções, queremos um custeio equilibrado, queremos que não haja competição por esses recursos entre as nossas unidades, e sim que haja muita cooperação entre elas na troca de experiências. E finalmente, dentre as 4 principais características, nós queremos focar a preocupação que nós temos com as carreiras dos nossos servidores, tanto dos docentes como dos servidores técnico-administrativos, porque ao olharmos as carreiras, nós estaremos valorizando o trabalho, reconhecendo o trabalho que esses profissionais fazem. Não é possível que uma instituição pública ou privada não tenha uma carreira que possa reconhecer o trabalho realizado. Então, essas 4 frentes, a reposição de recursos humanos, a infraestrutura necessária, o custeio para o dia a dia
e o cuidado com as pessoas que temos na universidade, no seu trabalho, o reconhecimento desse trabalho, são 4 pontos fundamentais que nós temos hoje, muito focados e que queremos continuar nesses próximos 40 anos, quiçá nas outras administrações, quando não estivermos mais aqui, nos próximos 40 anos, porque constituem o alicerce da universidade. Obrigada, professor. Professora Marilza, como a senhora avalia o fato de termos apenas uma chapa na eleição para a reitoria neste ano? Veja, Maíra, boa tarde a todos. Realmente, para nós, eu diria assim, é um motivo de muito orgulho nós termos sido candidatos únicos, não só isso, mas candidatos únicos com o apoio de toda a administração da universidade, apoio dos nossos diretores, dos vice-diretores, dos pró-reitores, enfim, de toda a administração. Isto realmente nos deixa bastante orgulhosos. Mas nos dá, por outro lado, uma enorme responsabilidade, porque temos que realmente fazer com que esta universidade atinja a excelência institucional, que é a nossa meta para que esta universidade realmente se coloque como uma universidade entre as melhores universidades do mundo. Então, essa característica, essa preocupação, ela eu diria assim, que é um balanço entre ficar feliz e, ao mesmo tempo, ficar preocupado. Eu diria assim que, para nós, é muito importante que esta universidade e essa nossa chapa única procure olhar principalmente focado nos nossos alunos e nos nossos egressos, para que todos os egressos da universidade realmente sintam que esta é uma universidade da qual eles têm que se orgulhar e saber que, quantas vezes forem necessárias, ele pode voltar à universidade, que sempre estará de braços abertos para recebê-los. Obrigada, professora. Antes de encerrarmos este primeiro bloco, saiba como funciona o processo de escolha de reitor e vice-reitor na Unesp. O fato de existir uma única chapa não dá vitória automática aos candidatos. O Conselho Universitário indica mais 2 nomes para cada cargo. É formada, então, uma lista tríplice, que é enviada para o gabinete do governador. Em São Paulo, os cargos de reitor das 3 universidades estaduais são definidos pelo governador, que pode, inclusive, ignorar a lista e nomear outra pessoa de sua confiança. No entanto, se o candidato for bem votado, significa que a comunidade confia nele e isso aumenta as chances de ser indicado. Por isso, o corpo a corpo é importante para que o indicado chegue ao gabinete com o apoio da instituição. Durante a campanha, todas as unidades serão visitadas. Podem votar funcionários, docentes e alunos da Unesp. Neste ano, a eleição terá uma novidade. Pela primeira vez, a votação para reitor será feita pela internet. O sistema estará disponível entre os dias 17 e 20 de setembro. Os eleitores vão receber uma senha por e-mail. A página de votação poderá ser acessada de qualquer computador dentro da Unesp ou de casa para quem está registrado na rede VPN. Qualquer pessoa ligada à Unesp pode se registrar. As instruções estão na página da reitoria. Um sistema seguro e confiável. O sistema garante que a pessoa pode só votar uma única vez, né? E a segurança é a segurança que a universidade adota para todos os seus sistemas administrativos, né? Inclusive a mesma segurança que os bancos utilizam. Ou seja, são informações que trafegam criptografadas na rede. Com a velocidade da internet, espera-se maior adesão, principalmente dos alunos. Nós temos a experiência que a participação aumenta aí na ordem de 20 a 30% em todas as eleições. Foi um aumento significativo ao longo ao longo dos últimos 4 anos, nós fizemos aí 200 eleições aproximadamente, havendo esse crescimento aí substancial na participação do eleitorado. A apuração no dia 21 de setembro deve demorar apenas 1 minuto. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, os candidatos falam sobre a carreira dos servidores técnico-administrativos e respondem à pergunta de um membro da ADUNESP, a entidade que representa os professores da Unesp, além das questões enviadas por você, internauta.
Estamos de volta com o programa Eleições Unesp. Ao vivo, conosco no estúdio da TV Unesp, os candidatos a reitor e vice-reitor para a gestão 2013-2016. O professor Júlio César Durigan e a professora Marilza Vieira Cunha Rude. Quem está nos acompanhando também a escutar ao vivo pela Rádio Unesp o nosso programa. Nossa equipe de produção levantou questões a partir da proposta de gestão dos candidatos. Para iniciar esse bloco, professor, eu gostaria de saber se o quadro funcional da Unesp, vocês vão continuar com um programa de reposição agora na gestão 2013 e 2016. Sem dúvida. A contratação de docentes e servidores técnico-administrativos é algo fundamental. Nos últimos 4 anos, a Unesp liberou para a contratação cerca de 1.000 docentes. É quase 1/3 do seu subquadro. É importante frisar nessa necessidade porque existe a saída de muitos docentes nas aposentadorias, assim como existe a necessidade de muitos docentes nos cursos que aumentam e nas suas grades. Então, e consequentemente também nós precisamos dos servidores técnico-administrativos que ajudam, que fazem o trabalho de base, melhorando as condições para as nossas aulas, que auxiliam o docente na melhor aula, na melhor pesquisa realizada e na extensão. A universidade não pode prescindir de ter esses profissionais, porque ela não é como um banco, por exemplo, em que nós temos hoje um caixa na entrada e um cartãozinho para cada um de nós. Nós precisamos de todas essas pessoas ensinando nas diferentes frentes. A reposição hoje é uma política que deve ser mantida e estamos pensando, inclusive, na ampliação, em alguns casos, em que nós temos áreas muito específicas, áreas estratégicas e que precisam de ter a contratação de alguns docentes para fazer frente àqueles conhecimentos. Então, é uma preocupação que não pode ser descuidada dentro do seio da universidade. Professora Marilza, diante da experiência que a senhora adquiriu enquanto pró-reitora de pós-graduação, como você avalia que vai ser a nossa atuação da Unesp para que ela consiga atingir e se consolidar na excelência? Maíra, uma das coisas está, inclusive, da nossa proposta, é que, além de atingir a excelência em todas as áreas, que nós vamos trabalhar com respeito às normas estatutárias, às decisões dos órgãos colegiados e a fazer com que o trabalho de excelência realmente seja qualificado dentro da universidade. E, para isto, essa universidade ela precisa trabalhar nas suas 2 linhas básicas, que são formação de recursos humanos. Então, formar recursos humanos de excelência, quer na graduação, quer na pós-graduação. E ter na interdisciplinaridade a nossa bandeira para isto. Não se pode mais trabalhar com uma disciplina focada, exclusiva. E a outra coisa é em relação, o outro foco é na excelência na geração do conhecimento. E esse conhecimento gerado, como a gente brinca, ele não pode estar colocado numa estante. É um conhecimento que tem que ser divulgado. E divulgado na forma de publicações, na forma de apresentação em congressos, enfim, de alguma divulgação. Mais do que isso, este conhecimento gerado também precisa ser colocado para a comunidade que nos mantém. E essa comunidade precisa receber esse conhecimento gerado e nós temos que ter a humildade de também entender que essa comunidade tem conhecimentos que precisam ser incorporados na universidade. Além disso, esse conhecimento gerado tem que servir como inovação para a nossa agência de inovação e isso as nossas empresas precisam muito disso. Então, e essa excelência institucional trabalha com uma universidade que tenha mais cooperação do que competição. E trabalhe principalmente com a visão de que ela tem que ser uma universidade aberta ao mundo, à internacionalização, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, enfim, com todos aqueles itens relacionados à agenda do século XXI. E essa universidade, além disso, ela tem que ter claro o seguinte, que são as pessoas que estão dentro da universidade e a
as atividades institucionais nos 2 focos que precisam ser excelentes. A produção do programa ouviu o presidente da ADUNESP, a entidade que representa os professores da Unesp. A pergunta é do professor Antônio Luiz Andrade. Vamos ouvi-la. Boa tarde, meu nome é Antônio Luiz de Andrade, sou presidente da ADUNESP e gostaríamos de fazer uma pergunta que envolve discussões sobre os debates políticos e o aprofundamento desses debates dentro dos órgãos colegiados, como CEP, CAD e Conselho Universitário, e que tem correlação direta com a questão da produção do trabalho docente, a intensificação desse trabalho, o produtivismo acadêmico e, mais recentemente, denúncias que vêm ocorrendo dentro da universidade de que, em função desse produtivismo e desse debate sobre a produção do trabalho docente, tem surgido situações que poderiam ser caracterizadas plenamente como de assédio moral. Gostaríamos de saber o que a universidade vai fazer, e, em específico, o que o reitor vai estabelecer como política para que esse debate de natureza política ocorra realmente dentro dos órgãos colegiados. Aguardamos uma resposta. Acho que seria importante para que a gente possa ter uma universidade realmente socialmente referenciada e que possa atender as necessidades do conjunto da sociedade. Marisa? Tato, a sua pergunta ela é interessante e ela mostra uma preocupação atual da nossa universidade em relação à avaliação do trabalho docente. Hoje, como todos nós sabemos, existe uma carreira docente na universidade que foca mas todo o trabalho realizado dentro da universidade. Tudo aquilo que o docente faz é realmente colocado como a sua produção. E isto está dentro da nossa carreira e existem, nós sabemos disso, diferenças entre as áreas. E essas diferenças estão sendo analisadas hoje, nesse momento, no CEP, para que a gente crie realmente as condições diferenciadas de área por área. Nós entendemos que essa palavra produtivismo, eu realmente não gosto muito dela, ela vem lá da década de 70, que se começou a discutir ou publish, or publish or perish, ou você publica ou você perece, né? Mas a gente não concorda muito com isso, mas de todo jeito nós sabemos o seguinte, que a quantidade de trabalhos publicados não é o único parâmetro utilizado na avaliação docente. Mas a gente tem que ter claro o seguinte, que é esta quantidade associada à qualidade do trabalho feito. E é desta associação que, inclusive, as agências de fomento utilizam para classificar e para liberar o recurso. Então, nós entendemos que isso é algo diferente, porque isso ocorre no mundo inteiro e é porque o recurso é finito. Então, para que se consiga liberar um recurso, há de se avaliar. E esta avaliação docente, ela é feita não apenas pela quantidade, mas principalmente pela qualidade do trabalho docente. Professor Durigão, o plano de obras iniciado há 3 anos, ele vai ter continuidade agora na nova gestão e no mesmo modelo anterior? Com certeza. Nós temos um plano de obras que vem sendo desenvolvido em 2010, 2011, 2012 e que tem atendido às principais prioridades de cada unidade. As unidades estabelecem quais são as primeiras necessidades de construções e de reformas que são fundamentais para o trabalho no dia a dia, e nós temos atendido com uma determinada quantidade de recursos, evidentemente, estabelecida no orçamento da universidade, e com isso nós temos resolvido grande parte das nossas necessidades com relação às salas de aula, com relação a laboratórios. Dentro do programa de permanência estudantil, nós temos construído muitos restaurantes universitários, moradias estudantis. Isso tem sido um avanço significativo, porque a universidade faz esse investimento todo de forma organizada e, sobretudo, respeitando as prioridades de cada unidade, de cada congregação da unidade. Nós investimos nos últimos 3 anos 85 milhões por ano, num total de 255 milhões, quase o dobro do programa
Infra 1, 2 e 3, que a FAPESP fez há algum tempo e que foi um sucesso para todo o Estado. Nós estamos investindo praticamente o dobro só para a Unesp. Então, é um investimento que tem aparecido e que faz a diferença na vida da nossa universidade. Professora Marilza, haverá programas destinados especificamente aos servidores técnicos administrativos para que eles tenham um papel na consolidação da Unesp enquanto uma universidade de classe mundial? Veja, Maíra, essa é uma das coisas fundamentais, né? Porque sempre se diz o seguinte, que a gente consegue comprar tudo com dinheiro, menos o recurso humano que você capacita. Então, este é o norte que nós temos colocado e para nós é fundamental esta formação dos nossos técnicos administrativos. Estamos propondo, então, a criação da Unesp Corp, uma Unesp corporativa, uma universidade que vai formar ela mesma os seus próprios recursos humanos, usando as nossas competências como formadores de recursos humanos, os professores, e também os técnicos administrativos que têm competência de formar outros técnicos administrativos. Então, esta Unesp corporativa, e ela vai ser muito importante, porque assim, se eu tiver um servidor que não tem graduação, ele vai ter condição de fazer graduação. Quem não tem quer fazer pós-graduação, teria condição de fazer pós-graduação estrito sensu ou lato sensu. Na verdade, nós vamos ter que usar muito ensino à distância, porque, claro, nós não podemos afastar os servidores para eles fazerem uma graduação durante 3, 4 anos. Mas este é um investimento que consideramos extremamente importante, porque temos a competência e temos condição de formar, então, os nossos técnicos administrativos. Essa é a nossa proposta e vale a pena também salientar o seguinte, existem programas hoje de formação dos nossos servidores que vão continuar sendo feitas. Então, não vai haver mudança naquilo que já vem sendo feito. A gente está incorporando mais a Unesp Corp. Agora, perguntas da internet. Participe enviando sua questão para o e-mail contato@tv.unesp.br, Facebook, Twitter ou pelo bate-papo disponibilizado no site da TV Unesp. William? Maíra, nós temos aqui uma pergunta que foi enviada para a gente pelo chat que está sendo realizado no site da TV Unesp. Ela foi enviada pelo Ayrton Guerreiro Mendes, ele é professor da Unesp, mas ele não cita de qual campus ele tá falando. A pergunta dele é a seguinte: a Unesp está preparada para a chegada da crise mundial? Pois é sabido sobre a queda na arrecadação do ICMS, além das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal. Professor Durigão, o senhor gostaria de responder? Com certeza, nós temos uma preocupação muito grande todos os dias com isso. A crise, ela existe, ela afeta o nosso país, está afetando a atividade econômica do nosso Estado e, consequentemente, afeta a arrecadação do ICMS. E, ao afetar a arrecadação do ICMS, afeta o repasse de recursos para as 3 universidades públicas paulistas, a Unesp, a Unicamp e a USP. Nós estamos preparados para fazer frente à crise. A Unesp, em função da administração, que mudou alguns paradigmas, trabalhou muito para que justamente anos em que a arrecadação seja prejudicada, como está acontecendo esse ano, em que a Unesp deixou de receber 54 milhões do Estado, nós temos uma reserva estratégica para fazermos frente a essa diferença e a universidade continuar trabalhando num constante, crescente, sem que hajam aqueles famosos altos e baixos que sempre caracterizaram a vida da nossa universidade. Nós estamos preparados para um trabalho constante, conforme o planejado no início do ano e conforme as expectativas que nós criamos no orçamento da nossa universidade. Nós temos, com isso, garantido o trabalho a cada ano para que a universidade continue crescendo sempre e tenha o que nós queremos, a busca da excelência. O recurso garantido, o recurso disponibilizado através dessa reserva faz com que as construções continuem, que
que as contratações continuem, que não hajam retrocessos e cortes, como haviam em outros anos em que a crise se manifestava. Professora Marilza? Eu gostaria de acrescentar só que acho que nós, na universidade, a Unesp, nesse momento, está, de certa forma, até aproveitando esta crise internacional e contratando competências do exterior, trazendo professores do exterior competentes para a vinda para a nossa universidade. Então, de uma forma, assim, eu diria, muito boa, a gente está aproveitando a crise internacional e trazendo para nós gente competente. William, alguma outra questão? Sim, Maíra. O tema da nossa próxima pergunta ela foi enviada por 2 espectadores. Uma é a Neuza Maria de Oliveira, que é do campus de Rio Claro, e a outra é a Jussara Arantes, que é servidora na reitoria em São Paulo. A questão é a seguinte: na proposta de gestão 2013-2016 dos candidatos, dentre as propostas de administração, existe o seguinte item: propor uma política de aproveitamento da experiência de funcionários mais antigos em programas de treinamento para estratégias de administração. A pergunta que fica é: como será este aproveitamento dos mais antigos? Professor? Na Universidade Corporativa, que a professora Marilza citou, nós queremos dar uma formação mais específica para os nossos servidores. Às vezes nós recebemos, quando o servidor entra na universidade, alguém formado em economia, por exemplo, para trabalhar na parte de finanças e às vezes falta um conhecimento mais específico de administração pública para ele. Na Universidade Corporativa, nós queremos justamente fazer com que ele receba esse conhecimento específico complementar. E, para isso, nós queremos usar, sim, a experiência de servidores técnico-administrativos que possam colaborar e colaborar muito com a experiência que tem nessas diferentes áreas. Às vezes você tem um profissional que trabalha há 20, há 30 anos dentro de contabilidade e finanças. Ele tem condições de, num curso à distância ou mesmo presencial, ensinar muito dessa experiência para quem está entrando na universidade e para quem vai trabalhar nessa área. E então nós vamos somar, sim, a experiência desses profissionais, desses servidores técnico-administrativos, junto com docentes, nestes cursos que nós vamos dar para a formação específica dos nossos servidores na Universidade Corporativa. Professor, algum breve comentário? Veja, Maíra, com esse tipo de conduta, eu diria assim que 2 servidores ganham acréscimos na sua carreira. O mais novo, que realmente vai ter um curso nessa universidade corporativa, sendo treinado por este mais velho. E o mais velho que, ao fazer um curso, ao ministrar um curso, também vai receber um plus a mais e pode crescer na sua carreira. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, os candidatos falam sobre a internacionalização da universidade e as ações de sustentabilidade e acessibilidade dentro da Unesp. Também respondem a uma pergunta de um representante dos servidores, além das questões enviadas por você, que nos acompanha pelo site da TV Unesp, pelo canal da TV Unesp e também na Rádio Unesp. Estamos de volta com o programa Eleições Unesp. Ao vivo conosco no estúdio da TV Unesp, os candidatos a reitor e vice-reitor para a gestão 2013-2016. Professor Júlio César Durigan e a professora Marilza Vieira Cunha Rude. Professor Durigan, como se desenvolverá a política para a internacionalização da Unesp? Maíra, a internacionalização na nossa universidade tem sido algo assim realizado ao longo do tempo de maneira fortuita. Um docente vai para o exterior, conhece o seu colega de área, traz esse colega para cá, manda um aluno para lá, ele manda um aluno para cá. O que nós queremos é institucionalizar esta política. E para fazer isso, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, precisa ter, a universidade que se propõe a fazer isso, precisa ter um bom nome. Nem todas as universidades que gostariam de se internacionalizar conseguem fazer isso, porque tem que ter o interesse das demais, pelo mundo afora, em querer fazer isso. A segunda característica é que, para internacionalização, é preciso se fazer um plano que tenha uma logística
e que tenham pessoas preparadas para o desenvolvimento desta logística e desse plano. Não pode ser algo fortuito. É necessário que tenham as pessoas que saibam línguas, é necessário que as pessoas sejam preparadas para orientar quem vem e quem vai. Então, é um trabalho que exige um planejamento. E outra característica muito importante, a terceira característica que tem que ser considerada para uma boa internacionalização, é investimento, recursos. Não se faz internacionalização apenas com conversa, com vontade. Para que eu, como reitor, possa fazer um trabalho, um convênio com outros reitores de outras universidades, eu preciso ter recursos para me garantir a bolsa do aluno dele que vem, para me mandar um aluno nosso para o exterior, eu preciso pagar passagem, seguro-saúde. Então, para aproveitar as oportunidades desses diferentes convênios com os diferentes países no mundo todo, eu preciso de recursos. E a Unesp está investindo neste ano 7,5 milhões num programa de internacionalização. E a outra característica importante que nós temos que atender é línguas. Nós precisamos de ter um aprendizado de línguas para os nossos alunos, dado por cursos que trabalham com isso na Unesp, e que possam nos ajudar formando as pessoas para saírem do país e também dando curso de língua para as pessoas que chegam à nossa universidade. Então, é um trabalho que tem que ser planejado, concatenado, para que ele tenha sucesso na instituição. Professora Marilza, como podemos ampliar a integração e a comunicação da Unesp, já que estamos espalhados aí por todo o estado de São Paulo? Mayra, este é talvez o grande nó, a grande dificuldade da nossa universidade e, por outro lado, a nossa grande fortaleza é estarmos distribuídos em todo o estado de São Paulo. Mas, para isso, se faz absolutamente necessário que exista o melhor e o maior sistema de comunicação entre as nossas unidades. Nós temos, às vezes, duplicata, triplicata de programas iguais, de cursos iguais de graduação que precisam se comunicar. E, para isso, nós temos hoje já comprado todo o equipamento, já está instalado o sistema de videoconferência. Nós estamos agora na fase de realmente colocarmos as nossas salas de videoconferência em condições de melhor integração entre as unidades. Essa videoconferência, ela tem sido, esse equipamento, essas salas, tem sido muito importante, porque, sem dúvida alguma, nós vamos, primeiro, aumentar a comunicação, né? Segunda coisa, nós vamos diminuir custos, nós vamos diminuir, eu diria, pensando já até em sustentabilidade, o quanto nós estamos gastando aí em aumentando os gases de efeito estufa nesse mundo. Então, nós vamos diminuir essa mobilidade que muitas vezes acontece para uma única reunião, distâncias enormes são percorridas, então a gente diminui os custos, diminui essa mobilidade, e eu acho que assim, está tendo um ganho muito interessante no seguinte: quando você faz videoconferência, você tem hora para começar e hora para terminar. Este tem sido um ensinamento muito interessante para nós na universidade, que sempre chega um pouquinho atrasada e não se importa muito de terminar mais tarde. Mas a gente precisa, na videoconferência, você tem um tempo certinho, acho que é igual na televisão, né? O tempo é certinho para isso. Então, está sendo muito interessante esse aprendizado. Nossa equipe também ouviu um membro da Sintunesp, a entidade que representa os servidores. A pergunta foi feita por Alberto de Souza, coordenador político do Sintunesp. Vamos ouvir a pergunta. Nós gostaríamos de estar falando sobre a equiparação dos pisos salariais, né, das 3 universidades. Tenho ouvido, né, e visto enquanto resposta que não dá para equiparar os pisos, o piso da Universidade da Unesp ao piso da USP, por conta de que a USP tem mais dinheiro e a Unesp, né, não tem condições para isso. Então, se o senhor entende que a USP tem mais dinheiro, eu acho que então seria o momento, né, nós achamos que seria o momento então de rediscutir o repasse das 3 universidades, não é? E com isso nós gostaríamos, né,
o nosso questionamento hoje, a nossa pergunta é saber, o senhor enquanto candidato, qual é a sua proposta para que de fato aconteça a equiparação do piso nas 3 universidades aqui na Unesp, né? Professor Durigan? Essa pergunta do nosso servidor técnico administrativo, Alberto, ela dá oportunidade para mim reforçar o convite que eu já fiz para o Fórum das 6, no qual está o nosso Sintunesp, que o Alberto é o presidente, para que fizéssemos um trabalho conjunto com as outras 2 universidades e propuséssemos uma reestruturação nos recursos que cada uma recebe. Eu já fiz essa proposta várias vezes, fico contente que o Alberto esteja aí disposto a, junto com a gente e junto com o Fórum das 6, discutir esse assunto com a USP e com a Unicamp. Eu acho que a distribuição de recursos que houve inicialmente foi feita num contexto e hoje nós temos um outro contexto das 3 universidades. Eu acho que a USP tem uma quantidade de recursos que permite que ela faça diferenciação nos salários dos seus servidores e a Unesp e a Unicamp não têm tido essa oportunidade. Nós propomos, eu reforço o convite para que a gente faça uma conversa no CRUESP, junto com o Fórum das 6, para que haja uma passagem de parte desses recursos da USP para a Unesp e a Unicamp, e aí sim nós poderemos estabelecer salários iguais em todos os níveis de escolaridade dos nossos servidores contratados. A proposta que o Alberto faz, ela é muito interessante e tem sido, eu tive a oportunidade de colocar várias vezes essa necessidade. Os políticos concordam conosco, mas dizem que isso tem que ser decidido no CRUESP junto com a sua comunidade. Eu reforço o convite para que a gente discuta isso e possa fazer algum remanejamento neste repasse dos recursos do Estado para a nossa universidade. E, professor, qual que é a importância do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para a Unesp? O PDI, ele veio num momento extremamente oportuno em que as universidades brasileiras trabalham com muita improvisação e muito pouco planejamento. Um plano de desenvolvimento institucional nos ensina muitas coisas. O primeiro deles é a necessidade de planejarmos. Uma coisa é investirmos um recurso numa pró-reitoria para que ela realize as suas atividades. A outra coisa é investirmos o mesmo recurso na mesma pró-reitoria para que ela realize programas que tenham objetivos claros, metas a serem atingidas, ações para que essas metas ocorram, indicadores mostrando se os programas vão indo bem ou não, que mudanças precisam ser feitas e que, sobretudo, com muita transparência, para que as pessoas possam, tanto interna como externamente, olhar e ver se os recursos estão adequadamente sendo gastos. Outra mudança importante que o PDI trouxe foi o fato de que não submete a comunidade à vontade do reitor. O reitor que entra é que se submete à vontade da comunidade. Ela estabeleceu os programas, ela estabeleceu como é que deve ser gasto o dinheiro, quais as regras, e o reitor que entra se submete e se compromete a dar continuidade a este programa. Outra característica muito importante que veio no bojo do PDI foi de que, por ter regras, por ter programas e áreas fundamentais atendidas na universidade, ligadas ao ensino, pesquisa, extensão e outras áreas, é importante que as regras possam ajudar a distribuir com igualdade estes recursos nas unidades. Acabou com aquela história de que um diretor que tinha mais facilidade, mais conhecimento com o reitor, que tinha mais desinibição, conseguia mais recursos, aquele outro mais inibido,
como se diz aí, menos entrão, conseguia menos recursos. Hoje não, hoje nós temos regras que permitem distribuições de forma equânime a todas as unidades, dentro de cada programa. Então, aprendemos muito com o PDI e aprendemos também a necessidade de que precisaríamos ter uma reserva estratégica que nós já comentamos aqui anteriormente, tem sido fundamental nos momentos de crise. Professora, a senhora já adiantou um pouco a questão da sustentabilidade. Que outras ações serão desenvolvidas para a sustentabilidade e acessibilidade, já que são demandas da nossa atual sociedade? Maíra, a nossa proposta de gestão, ela se coloca que a Unesp deveria ser uma universidade ambientalmente responsável e que ela pudesse ser um exemplo de sustentabilidade, assim, na gestão, para os nossos alunos, para os nossos docentes, para os nossos técnicos administrativos, para a nossa comunidade, e inclusive que a nossa infraestrutura ela também fosse construída voltada para a sustentabilidade. Esta universidade aí, amiga do meio ambiente, na nossa proposta, ela tem que se utilizar daquele programa dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar. E ser uma universidade, para isso, nós vamos criar, a nossa proposta é de criação de um comitê central de sustentabilidade e grupos de trabalho voltados para isso. Criar disciplinas, provavelmente optativas de sustentabilidade, para serem colocadas como ensino à distância para todos os nossos cursos de graduação, de pós-graduação. E, inclusive, a criação de um mestrado profissional. Então, vejo que nós temos várias ações dentro dessa sustentabilidade. Mas consideramos assim que, especialmente em relação à infraestrutura, nós temos que ter uma mudança completa aí no como nós vamos realmente construir os nossos prédios, usando o que há de mais moderno nesse aspecto. Perguntas que acabam de chegar. Participe enviando sua questão para o e-mail contato@tv.unesp.br, Facebook, Twitter ou pelo bate-papo no site da TV Unesp. William? Maíra, nossa próxima pergunta ela foi enviada pelo Rodrigo, que é servidor aqui no campus da Unesp em Bauru. Ele relata a seguinte situação. Há alguns anos atrás, a Unesp passou a perder uma quantidade razoável de professores para as universidades federais, pois na época o salário destas universidades era mais atrativo. Neste sentido, então, o reitor da época, o professor Herman, aumentou o salário dos professores a fim de diminuir a defasagem salarial entre os professores da Unesp e dessas outras universidades. Atualmente tem ocorrido um quadro bastante semelhante, mas agora com os servidores técnico-administrativos. Então, a pergunta dele ele gostaria de saber se os nossos candidatos eles estão a par dessa situação e se existe alguma medida a ser tomada para que os servidores tenham motivação para continuar trabalhando na Unesp. Professor? Nós temos conhecimento da situação, mas não dessa forma. A universidade, ela hoje tem um salário competitivo, ela tem um salário condizente com o mercado, porque tem desenvolvido uma política ao longo desses últimos anos que repõe a inflação e dá um ganho a cada ano. Nós não temos perdido servidores técnico-administrativos para as universidades federais. Nós perdemos esporadicamente alguns servidores nas áreas aí ligadas a concursos do judiciário, mas também recebemos de outras áreas servidores que prestam concursos na nossa universidade. Tanto isso é verdade que nós temos nos nossos concursos concorrência de 70, 100, 150 candidatos por vaga. Ficou algo muito atrativo ser servidor técnico-administrativo da Unesp. Nós queremos, evidentemente, melhorar sempre essas condições, para que o nosso servidor se sinta bem, se sinta motivado e que queira trabalhar bem na nossa universidade. Nós vemos a universidade como um local agradável, um local muito interessante para se trabalhar. Um local de criação em que podemos externar as nossas potencialidades e isto tem ocorrido também com nossos servidores.
Hoje, o trabalho dos servidores nas diferentes frentes dentro da universidade tem ficado cada vez mais eficiente. Tanto é que nós temos aumentado o número de cursos, o número de servidores não tem sido tão grande em relação ao número de cursos aumentados e tem atendido com eficiência, com competência, com as técnicas que existem hoje de informatização. Então, a universidade hoje é um bom lugar de trabalho. Nós temos salários competitivos e acho que nós não estamos tendo perdas, sobretudo para as universidades federais. Professora Marilza? Mayra, e tem uma coisa a mais que eu acho que a gente tem que valorizar que nós temos na Unesp, que é a carreira. Então, existe carreira, existe recurso sendo colocado quando você cresce na carreira. Então, este eu considero que é um aspecto extremamente importante que nós temos na nossa universidade. E esse talvez seja mais um aspecto de que nós não estamos realmente perdendo os nossos técnicos administrativos. Algo mais aí na internet, William? Sim, Maíra. Nossa próxima pergunta ela chegou via Facebook e foi enviada pela Lívia Daniela. Ela é estudante de jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, aqui de Bauru. A pergunta dela é a seguinte: quais são os planos para melhorar a infraestrutura do campus de Bauru? Que é bastante uma pergunta até semelhante também com a da Mônica Lima, que ela pergunta, quer saber da infraestrutura no caso da biblioteca de Bauru, se vocês têm planos tanto para a infraestrutura do campus quanto para a biblioteca. Professor? Nós consideramos a biblioteca de cada uma das unidades o coração da unidade. As bibliotecas têm que estar sempre sendo priorizadas. Eu peço isso, inclusive, para as administrações locais, para os diretores, que vejam com carinho se a biblioteca está precisando de reforma, se ela está precisando se construir uma outra biblioteca e que a gente priorize. Aqui em Bauru, nós fizemos, nos últimos anos, talvez o maior investimento de todos os campi da Unesp. São mais de 30 milhões investidos nesse período. E a biblioteca, aqui em Bauru, ela era a primeira prioridade. Em função de um acordo feito com os alunos e as direções locais, a reforma da biblioteca, que precisa ser feita, e eu concordo com a pergunta que a nossa servidora fez, trocou-se a reforma da biblioteca provisoriamente por uma construção de moradia dos estudantes e pela construção do restaurante universitário. Nós também achamos importante o atendimento dessas duas obras, mas temos a preocupação de voltarmos a ter a biblioteca como a principal prioridade dentro da infraestrutura que precisa ser melhorada no campus de Bauru. O campus de Bauru é um campus grande que nos honra muito pelo trabalho que faz hoje, pela qualidade dos cursos que dá, e precisa ser atendido, fácil desenvolvimento das áreas, com melhoria de infraestrutura. Nós temos laboratórios de pesquisa, que os pesquisadores buscam recursos fora e nós damos uma contrapartida pela Unesp. É muito importante que o campus receba esse apoio e essas melhorias para que continue trabalhando cada vez melhor. A infraestrutura é fundamental para isso, para a qualidade do trabalho dos nossos docentes e dos servidores técnico-administrativos. Professora? Mayra, eu só gostaria de salientar, assim, esta reforma, ou não sei se é a reforma apenas, ou a construção de uma biblioteca aqui no campus de Bauru, no meu ponto de vista, devia ser uma obra quase que prioritária para o local. Isso porque a biblioteca, como o senhor falou, é o coração. O coração que é um coração para graduação, um coração para pós-graduação, no sentido de ter lá o acesso hoje a tudo o que existe de publicação. E os nossos alunos precisam disso. Então, esse acesso informatizado a bancos de dados, ao que está sendo publicado, isto é fundamental. Então, esta biblioteca precisa realmente ser feita como uma obra prioritária aqui.
Fazemos um breve intervalo. No próximo bloco, os candidatos falam sobre a expansão da graduação, o apoio à educação básica e respondem à pergunta de um representante dos alunos, além das questões que vocês estão nos enviando pela internet. Estamos de volta com o programa Eleições Unesp. Ao vivo conosco no estúdio da TV Unesp, os candidatos a reitor e vice-reitor para a gestão 2013-2016. Professor Júlio César Durigan e a professora Marilza Vieira Cunha Rude. Professor Durigan, a expansão dos novos cursos de graduação vai continuar? Maíra, o assunto expansão, ele vai estar sempre na pauta da discussão na Unesp. É um engano as pessoas acharem que a expansão vem por pressão política. Não. A expansão de cursos na Unesp, ela é algo que vem de dentro. Os nossos próprios campi, as nossas unidades, é que propõem novos cursos. Na última expansão que tivemos agora, tínhamos a proposta de 67 novos cursos. Foi montada uma comissão, foi feito um trabalho de priorização e de uma política para a expansão. Estabeleceu-se que a expansão dessa vez seria feita com um curso a mais nas unidades novas ou antigas que só tinham um curso. Então foi uma política adotada. E que os cursos deveriam ser cursos de engenharia, devido à necessidade de engenheiros que o país tem hoje. Então, a expansão dentro da Unesp, devido à sua característica descentralizada e essa interação que ela tem com todas as regiões do estado de São Paulo, ela é vista, para nossa alegria, como algo muito importante dentro da interação social, cultural, técnica e econômica que tem com as regiões. A Unesp é vista como algo muito bom para cada um dos municípios e das regiões. Então, a expansão, ela vai vir, a discussão vai vir. Nós precisamos tomar cuidado, aí sim eu chamo a atenção, para que não seja uma expansão desenfreada, sem controle. Nós tivemos uma expansão em 2003 que foi maior do que poderíamos fazer. Nós expandimos 38 cursos e não poderíamos ter criado tantos cursos dessa forma. Nós tivemos agora um exemplo disso. Tivemos uma expansão de 11 cursos de engenharia com recursos adicionais, perenes e suficientes. Então, dentro de uma programação em que as contratações ocorrem na hora certa, de docentes e servidores, os recursos para custeio, os recursos para as novas construções que precisam de laboratórios e de salas de aulas para esses cursos, tudo organizadamente sendo feito de forma planejada. É assim que nós queremos. A Unesp vai continuar expandindo, vai continuar criando de tempos em tempos alguns cursos. Isso tem sido muito importante para o Estado e para a formação de gente. Nós queremos que isso seja feito da melhor maneira possível. Professora Marilza, nós temos um problema para o desenvolvimento do nosso país, que é a questão do nosso ensino público, tanto no nível fundamental quanto no nível médio. Há alguma proposta, alguma ação que a Unesp faz em direção a ajudar a melhorar esse cenário? Maíra, eu acho que a Unesp tem a responsabilidade de fazer algo e ela vem fazendo. Responsabilidade porque hoje 41% dos nossos alunos são egressos da escola pública. Então, mais do que nunca, nós precisamos formar e ajudar com que esse ensino médio seja da melhor qualidade possível. O que nós estamos fazendo? Veja, a Unesp tem hoje 3 colégios técnicos. Esses colégios têm dado, assim, eu diria assim, muita alegria e muita satisfação para nós. Porque realmente o resultado do ensino aí realizado tem sido de excelente qualidade, fazendo com que os nossos alunos desses colégios técnicos sejam muito bem avaliados. Ela tem trabalhado também na formação dos seus professores. Então, hoje, a Unesp, junto com a USP e com a Unicamp, vem trabalhando no REDFOR, que é a formação em cursos de especialização dos nossos professores do ensino médio. Os nossos alunos também têm feito uma coisa muito interessante, né?
Nos cursinhos, os nossos alunos fazem a formação, auxiliam na formação de alunos do ensino médio. Os resultados têm sido fantásticos. Este último ano, veja, 1.700 alunos dos cursinhos entraram em escolas, em universidades. Isso tem um significado socioeconômico fantástico, né? São 1.700 famílias que tiveram um novo universitário no seu interior. Então, essas atividades já vêm sendo ligadas. A Unesp tem, talvez seja a universidade que tem o maior número de bacharelados e licenciaturas, formando realmente professores qualificados para o ensino médio. Sem dúvida alguma, nós precisamos aumentar as novas tecnologias. Então, eu diria assim, continuar as ações, fazer mais coisas, eu diria assim, principalmente olhar um pouco, talvez, o resultado do vestibular e ver notas que os nossos alunos que entraram tiveram em português, em matemática, em inglês, e fazer um reforço para eles ainda dentro da universidade. Eu acho que com todas essas ações, nós estamos fazendo um pouco do que nós devemos fazer para melhorar o ensino médio. Eu acho que é uma responsabilidade social da Unesp, mas eu diria de todos nós cidadãos. Como egressa de uma escola pública aqui de Bauru, me sinto nessa condição assim com responsabilidade para isso. Nossa equipe de produção ouviu um membro dos diretórios acadêmicos que representam os alunos da Unesp. Quem faz a pergunta é Cassis Meira, coordenador-geral de movimentos estudantis e tesoureiro do Centro Acadêmico Pirajá da Silva. Ele é aluno da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu. E a pergunta vai no sentido da democracia na Unesp. Nosso estatuto vem da década de 70. E como nessa década, nesse período, nós passávamos por uma ditadura militar, o nosso estatuto acabou absorvendo muitas características desse período e até hoje não houveram grandes mudanças no nosso estatuto. Nesse sentido, eu gostaria de saber se o candidato a reitor, tem alguma proposta que vai de encontro ao aumento da democracia na Unesp. Ou seja, o aumento da participação estudantil nos espaços colegiados, que hoje em dia é de 15% apenas, e também da repressão ao movimento estudantil, se essa repressão pode acabar aqui na Unesp, que é algo muito presente ainda e tem por base o estatuto. Professor? Tia, eu acho que a pergunta do nosso aluno, ela precisaria ser corrigida em alguns aspectos. O primeiro é de que o nosso estatuto foi feito nessa época, mas ele já foi reestudado e atualizado na década de 90. E esse assunto que ele cita, relacionado à paridade, ele hoje é governado por uma lei federal, também da década de 90. Então eu gostaria de corrigir esse aspecto e dizer que a universidade ela pode discutir, ela tem autonomia para discutir. Nós já colocamos para a nossa comunidade que vamos fazer uma discussão no início do ano que vem sobre esse assunto, mas é importante que a decisão do órgão colegiado seja respeitada. O que existe hoje de regra para as eleições na nossa universidade não é algo que veio da ditadura. Pelo contrário, foi uma lei federal que teve o protagonismo de Darcy Ribeiro, por exemplo, que foi um grande conhecedor de universidade, um grande educador. Então, note, é importante que se considere todos os lados desta questão. A universidade pode discutir. Agora, se discutir e se decidir optar por um outro modelo que não seja o segmento da lei, ela tem que assumir que nas ações judiciais de quem se achar prejudicado numa eleição que não tenha atendido a lei, ela vai ter que responder por isso. Então, é importante que a universidade discuta, que a universidade entenda que o que está sendo feito hoje não é uma arbitrariedade, não é ditadura, é seguir-se a lei. É uma lei federal que tem mando sobre leis estaduais e sobre as decisões da universidade, inclusive.
E é assim que o juiz, que vai analisar uma questão jurídica, se houver numa eleição, vai entender. Tem que considerar-se que existe uma lei e o Conselho Universitário da universidade hoje segue essa lei. Discussões podem ser feitas, mudanças nesse modelo podem ser feitas, mas é importante também considerar que toda mudança que ocorrer, a universidade deverá assumi-las e se responsabilizar por elas, inclusive com ações jurídicas que se possam acontecer. Eu tenho acompanhado as universidades que têm outros modelos, sempre os resultados das eleições também atendem à lei. Eu quero ver o dia que o resultado de uma eleição não atender à lei e o perdedor fizer uma ação, como é que o juiz vai analisar? Então, esta preocupação sempre existiu e sempre foi discutida no seio da universidade. A repressão, se isto é considerado repressão, eu acho que eu acho exagero. A universidade está apenas seguindo a lei. Professor, diante de tudo o que a gente já falou, né, de tudo aquilo que a gente já falou sobre a Unesp, gostaria que o senhor ressaltasse um ponto forte e um problema na vida da Unesp hoje. A Unesp tem vários pontos fortes hoje que nos orgulham. Mas eu gostaria de citar que a sua característica de descentralização em 23 campi e 33 unidades universitárias distribuídas por todo o Estado faz a diferença, porque nos coloca uma interação e uma proximidade muito grande, dando retorno para a comunidade que nos sustenta. Este é algo que não tem preço. Em todas as regiões onde se discutem assuntos importantes ligados à vida da região, à vida do Estado, tem sempre representantes da Unesp, docentes e servidores participando, ajudando a elaborar programas, enfim. Então, este é um ponto muito forte na nossa universidade. Uma das dificuldades que nós temos, com certeza, é de logística, que é consequência dessa distribuição. Eu digo sempre e brinco com meus colegas, fazer uma reunião do Conselho Universitário na Unicamp é muito mais fácil do que fazer uma reunião do Conselho Universitário da Unesp. Eu brinco que lá na Unicamp o reitor sai, dá um grito, todos os diretores vêm dos seus diferentes institutos para participar da reunião. Aqui, na nossa universidade, para nós termos a representação e a presença de todos esses diretores, nós precisamos trazer gente que venha desde Guaratinguetá, de uma ponta do estado, até Rosana, na outra ponta do estado. São veículos, combustíveis, diárias, o tempo que se despende em algumas unidades, como Rosana, Ilha Solteira, Presidente Prudente. Os nossos representantes vêm num dia, participam do Conselho Universitário no outro dia e viajam no outro dia ainda. São 3 dias para participar dessa reunião. E o custo? Hoje custa cerca de $20 mil a realização de um Conselho Universitário na Unesp. Então, a logística é algo difícil na Unesp, mas é muito compensada pela vantagem de estarmos próximos às pessoas nas diferentes regiões. Professora Marilza, um dos outros pontos fortes da Unesp é a questão da pesquisa. Como que ela vem ajudando no ensino de graduação? Olha, Maíra, eu tenho uma premissa de que quem não pesquisa, ensina ultrapassado. Então, quando você pesquisa, você traz novo conhecimento e você estimula o aluno a coisa nova. É como se saísse da mesmice. Eu sei aquele conhecimento e vou passando aquele conhecimento. Mas se eu tenho um assunto novo, se eu tenho aquilo muito claro, o aluno participando junto dessa pesquisa, eu vou fazer com que essa graduação aumente muito mais. E com isso eu também induzo a que novas coisas
sejam olhadas e investigadas pelos alunos, sabe? Então, eu crio nesses alunos a vontade de pesquisar. E aí eu diria assim que também se pode pesquisar métodos inovadores de ensino, métodos novos de novos currículos, então novas ferramentas de avaliação. Então existem várias coisas que podem ser pesquisadas e que melhorariam a qualidade do ensino. Sem dúvida alguma, a introdução da iniciação científica dentro da graduação é uma das coisas fundamentais. E hoje não apenas as bolsas de iniciação científica, mas as próprias bolsas de extensão, com os projetos de extensão sendo desenvolvidos, as bolsas BAE, e a participação de alunos em grupos de pesquisa, isso está fazendo com que haja realmente uma mudança e uma melhoria da graduação por conta dessa, vamos dizer assim, dessa vinculação e desse papel da pós-graduação dentro da graduação e da pesquisa dentro da graduação. Perguntas que acabam de chegar pela internet. William? Maíra, nós temos aqui o nosso próximo tema. Ele chegou através do nosso bate-papo no site da TV Unesp e foi uma pergunta enviada pelo Otávio Frabetti. Ele é aluno do 6º ano de jornalismo aqui do campus da Unesp em Bauru. Ele diz o seguinte: pelo levantamento realizado há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, a Unesp está em 6º lugar entre as 10 melhores universidades brasileiras. Ele gostaria de saber o que nos separa da liderança, que é ocupada pela USP, e o que é preciso para melhorar a nossa colocação. Professor? Vários fatores devem contribuir para que a Unesp continue crescendo. A primeira que nós já citamos é a reposição. Docentes novos estão vindo. Nós fizemos uma reposição de praticamente 1/3 do quadro e isso faz a diferença na modernidade, na forma de se ensinar, nas pesquisas que são realizadas. E, na verdade, a universidade precisa muito disso. A Unesp, ela, com 36 anos, evoluiu muito. Nós éramos uma universidade desacreditada, no modelo que foi criado, multicampus, com 15 unidades diferentes, com diferentes histórias, que ninguém acreditava que fosse dar certo. Hoje, somos uma universidade respeitada. Este que ele cita é o ranking da Folha. Nós tivemos, uma semana anterior, um ranking de universidades ibero-americanas, que inclui também Espanha, Portugal, México, e que nós estávamos em 5º lugar. Então, os rankings nos auxiliam muito, que nos colocam no contexto do mundo, mas o que nós queremos é continuar sempre crescendo em qualidade, na qualidade do que nós ensinamos, na qualidade da pesquisa que nós fazemos. Isto vai além de nos dar visibilidade, vai nos garantir sempre o financiamento por parte do Estado. Nós, nas universidades públicas, nós não somos tão reconhecidos em função do número de vagas que nós colocamos, mas sim em função da qualidade do que nós formamos e da qualidade das pesquisas que nós fazemos. Isso nos dá garantia e sustentabilidade do nosso financiamento. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos os países mais desenvolvidos do mundo hoje investindo de 3% a 5% do seu PIB nisso. Então, eu acho que a Unesp está no caminho certo. A Unesp tem evoluído muito e muito rapidamente pela idade muito pequena que tem. Nós já estamos entre as 100 melhores universidades do mundo, entre aquelas universidades de até 50 anos. Então, o progresso é muito rápido e muito significativo. Professora? Maíra, eu gostaria só de salientar o seguinte: esse ranking de universidades da Folha, ele usou como um dos parâmetros a avaliação pelo RH de empresas em relação à qualidade do ensino. Então, essa foi a forma que o ranking utilizou. E ao usar isto, uma universidade que tem
mais da metade ou grande parte dos seus cursos de graduação na área de bacharelado e licenciatura não tem realmente dos seus egressos trabalhando em empresas, claro. E por conta disso, a hora que se pergunta de um egresso da Unesp, você sabe menos sobre isso. Então, eu acho que esse ranking, ele nos prejudica a hora que esta avaliação da qualidade do ensino é feita pelo RH de empresa. Mas, claro que são metodologias diferentes em diferentes rankings. Neste ranking da Folha, por exemplo, nós estamos logo abaixo da Unicamp, o que nos deixa muito felizes, né? Agora, são 3 universidades federais colocadas antes, universidades que têm muitas delas a área de tecnologia, especialmente a UFRJ, com uma grande quantidade de cursos tecnológicos, né? Esse deve ter sido a razão. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, os candidatos fazem suas considerações finais. Estamos de volta com o programa Eleições Unesp. Ao vivo conosco no estúdio da TV Unesp, os candidatos a reitor e vice-reitor para a gestão 2013 e 2016, professor Júlio César Durigan e a professora Marilza Vieira Cunha Rude. Neste último bloco, nós abrimos a palavra para que os candidatos façam suas considerações finais. Professora Marilza. Maria, eu gostaria nesse momento de agradecer muitíssimo toda a receptividade que nós tivemos em todas as unidades que nós fomos e principalmente a oportunidade de conversar com toda a nossa comunidade, entender as suas necessidades, aquilo que realmente ela almeja e saber se essa nossa proposta de gestão realmente atende àquilo que a comunidade quer que aconteça. Eu posso dizer que uma das coisas que nós gostaríamos muitíssimo é que os nossos alunos envolvidos no ensino, preocupados com a qualidade da sua graduação, estivessem nas representações dos nossos colegiados centrais. Esta participação será muito importante para a universidade. E o que nós vamos propor é que toda essa estrutura de eleição que nós estamos fazendo, que nós vamos ter agora para votação, seja colocado para os alunos para que eles elejam os seus representantes. E dizer que, desta forma, nós podemos dizer claramente que nós dois fizemos uma proposta de gestão, entramos de uma maneira nesta eleição e, com certeza, saímos com um conhecimento agregado muito grande. E a gente gostaria, assim, de agradecer muitíssimo todo esse feedback, tudo isso que nós recebemos dessa comunidade. E nos propomos a realizar as nossas atividades com o maior empenho possível. Professor? Eu quero também aproveitar a oportunidade para agradecer muito a comunidade que nos recebeu. Fomos em todas as unidades, tivemos 44 reuniões, um debate, então é extremamente produtivo e enriquecedor para a nossa proposta podermos contar com esse retorno da nossa comunidade. E eu costumo dizer que a comunidade da Unesp, ela faz a diferença. É uma comunidade que está junto com a administração nos momentos de dificuldade, mantendo a qualidade do trabalho que faz, na atividade fim. E também é uma comunidade que demanda com competência quando a situação é melhor. Ela apresenta projetos, busca recursos fora. Então, eu costumo brincar, inclusive, que a nossa comunidade, na Unesp, ela faz a diferença e é uma comunidade no momento de alegria e de tristeza. É como um bom casamento com os administradores. Eu quero, desta forma, pedir o apoio a essa comunidade. Não são os reitores, os pró-reitores, os diretores que fazem as coisas acontecer. Quem faz é a comunidade. E é desta comunidade que nós pedimos o apoio agora, pedimos que endosse a nossa candidatura para que a gente possa trabalhar com a maior representatividade, tanto interna como externamente, no nosso trabalho. Mayra, eu posso só dizer uma coisa, a gente tem dito, eu gostaria de reforçar um slogan final.
não vote diferente, vote na gente. Obrigada, professores. Chegamos ao fim do programa Eleições Unesp. Muito obrigada ao professor Durigan e à professora Marilza, que se dispuseram a participar deste espaço de esclarecimentos e exposição de ideias. E muito obrigada também a você que participou via internet. William? Maíra, antes de agradecer, só corrigir uma informação do bloco anterior. O Otávio Frabetti, na verdade, ele é aluno do 6º termo e não do 6º ano de jornalismo. Então, agradecer demais a presença do pessoal que acompanhou o nosso programa pela internet, pelo nosso chat, alunos, professores, servidores dos campos da Unesp de Bauru, de Rio Claro, de São José dos Campos, pessoal na reitoria em São Paulo. Muito obrigado e nós vamos agrupar as perguntas que não foram respondidas e encaminhar para os nossos candidatos. Obrigada, William. Esperamos ter contribuído com um processo de consulta à comunidade unespiana que vai definir os rumos da universidade para os próximos 4 anos. Lembrando, então, que a votação neste ano será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro. A votação será pela internet. As informações estão no portal da Unesp, que é o www.unesp.br. Uma ótima tarde a todos! Thank you.